A paz do Senhor, meus amores, tudo bom com vocês? Hoje a tia está aqui para contar mais uma história da nossa série Os Milagres de Jesus. E a historinha de hoje fala sobre gratidão. A tia vai começar diferente, tá certo? Eu vou começar fazendo a leitura na Bíblia e vocês também possam me acompanhar aí em casa. A história de hoje está lá no livro de Lucas, do capítulo 17, do versículo 11 ao 19. Vamos lá. E aconteceu que, indo ele para Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia. E entrando ele em uma certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais ficaram parados de longe, e eles levantando sua voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, enquanto iam, eles foram purificados. E um deles, quando viu que estava curado, retomou glorificando a Deus em alta voz. E caiu sobre sua face os seus pés, dando-lhe graças. E ele era um samaritano. E respondendo Jesus, disse: Não foram 10 os purificados? Mas onde estão os outros 9? Não se achou quem retornasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro. E ele disse-lhe: Levanta-te e vai pelo teu caminho. A tua fé te salvou. Glória a Jesus. A tia agora vai começar a nossa história. Você já deve saber, né, qual é o título da história de hoje. Jesus cura os 10 leprosos. Vamos lá. A missão de Jesus em levar a sua palavra para diversas regiões de Samaria e Galileia não havia terminado. Ele continuou ensinando e apresentando o reino de Deus. Era comum ver muitas pessoas que anunciavam as obras do Mestre, e isso incomodava aqueles que o perseguiam. Jesus veio a este mundo com uma grande missão, para nos salvar. Ele iria levar sobre si toda a dor e punição que era para nós. Ele sabia que, para nos salvar, precisaria enfrentar a dolorosa cruz. Por isso, houve vários momentos em que ele retirou-se para ficar a sós com o Pai. Vocês sabiam o que Jesus fazia quando se retirava? Isso mesmo, Jesus saía para orar. Pois, orando mais, ele iria se fortalecer para cumprir a sua missão. Como Jesus, nós também precisamos buscar o Pai sempre. Certo dia, Jesus estava a caminho de Jerusalém, quando ia se aproximando da entrada de uma aldeia. Ali apareceram 10 homens que tinham uma doença chamada lepra. Aqui. Jesus e os 10 homens. Já falamos sobre esta terrível doença, vocês lembram? Esses 10 leprosos foram na direção de Jesus, ficaram parados de longe, gritando bem alto: Mestre, tem misericórdia de nós! Tá vendo? Eles gritando, clamando: Mestre, tem misericórdia de nós. Eles sabiam que Jesus era o único que poderia curar eles, porque a fama que Jesus tinha feito vários milagres já tinha se espalhado por toda Jerusalém e Galileia. Então, eles sabiam que Jesus podia curar eles sim. E por isso que eles gritam: Jesus, tem misericórdia de nós, mestre. E aí, ó, o que é que a Bíblia fala? E Jesus, vendo que os leprosos gritavam porque tinham fé, ele os curou ao dizer: Vão e se apresentem aos sacerdotes para serem examinados. Aqueles 10 leprosos tinham fé, eles sabiam, eles tinham convicção e certeza que Jesus poderia curar eles. Mas olha o que aconteceu depois que eles foram curados. Enquanto eles se dirigiam ao templo, perceberam que ficaram limpos.
Esses 10 homens receberam um milagre de Jesus. 10 homens ficaram limpos da lepra, totalmente curados. Eram 10 homens que iriam voltar ao convívio das suas famílias e da comunidade onde viviam, sabendo que foram beneficiados com a poderosa mão do Senhor, curando aquela enfermidade incurável. Mas apenas um leproso voltou no meio do caminho para agradecer. Assim que percebeu que estava sarado. Lembra que a tia falou que hoje a história seria sobre gratidão? E é agora que entra. 10 homens foram curados, mas apenas um teve gratidão. Ele voltou para agradecer a Jesus. Os outros 9 não voltaram. Glória a Deus. Ele voltou dali mesmo para agradecer a Jesus pela sua cura. 10 homens foram curados, mas apenas um deles voltou para o lugar onde Jesus estava. Prostrou-se aos seus pés, com o rosto em terra, e glorificando em alta voz, deu-lhes graças. Ele se ajoelhou, chorando, e com o coração cheio de gratidão a Deus, ele glorificou ao Senhor pelo seu milagre. O homem que havia retornado para agradecer a Jesus era samaritano, considerado pelos judeus um estrangeiro que não sabia adorar a Deus. Mas olha que engraçado, o estrangeiro que era considerado a pessoa que não sabia adorar a Deus foi o único que voltou e se ajoelhou nos pés de Jesus e agradeceu a ele. Mas somente este samaritano reconheceu a bênção do Senhor sobre sua vida e agradeceu adorando. Jesus lhe perguntou onde estavam os outros 9 que também foram curados, mas ninguém sabia. Então, Jesus pediu que o homem se levantasse e lhe disse que a fé dele o salvou. Ele já poderia voltar com o coração cheio de alegria e gratidão a Deus. Glória a Jesus, pois também recebeu a salvação naquele dia. Reconhecer as obras que Jesus faz e glorificá-lo é muito importante. Como vocês têm agido? São gratos como o samaritano ou ingrato como os outros 9 leprosos? O milagre dos 10 leprosos está escrito na Bíblia, tornando-se conhecido como testemunho daquele único homem que voltou para agradecer a Deus. A Bíblia fala lá em Romanos 11, 36, assim: porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. E a ele seja dada toda a honra e toda a glória para sempre. A historinha de hoje, ela fala sobre gratidão. É muito importante a gente reconhecer que Jesus é que nos dá a salvação, Jesus nos dá a vida, Jesus nos faz acordar e deitar todos os dias. A gente tem que ser gratos a Deus. Agradeça a Deus todos os dias por tudo que Ele tem feito, independente da situação. Você pode estar triste porque a mamãe não pode comprar aquele brinquedo que você pediu. Você pode estar triste também porque não está tendo círculo de oração na igreja. Você é um aluno dedicado, é um aluno que todo sábado está lá na igreja para fazer as orações, para ensaiar com as tias. E você fica triste porque isso não está acontecendo por conta dessa pandemia que a gente está passando. Mas você tem que, mesmo assim, agradecer a Deus. Agradecer pela sua salvação, agradecer pelos livramentos, agradecer porque Deus está cuidando de você todos os dias. Deus não está deixando você ficar dodói. Sua mãe, seu pai, seus irmãos estão tudo com saúde, tão felizes em casa. Jesus está guardando, Jesus está livrando e está protegendo cada um. Então, que você seja uma pessoa grata. Seja como o samaritano que voltou para agradecer a Deus pela cura que recebeu. Não seja como os outros 9, que esqueceram, no momento em que receberam o milagre, no momento que receberam a cura, esqueceram que foi Jesus que curou eles e não se lembraram sequer de voltar para agradecer a Deus. Tá certo? Que vocês
releiam essa história lá na Bíblia, no livro de Lucas, do capítulo 17, do versículo 11 ao 19, tá certo? E essa foi a historinha de hoje. Gratidão. Que possamos ser gratos a Deus por tudo que Ele tem feito. A paz do Senhor.